Olá! Já parou para pensar que no mundo digital a gente está sempre precisando de alguém para garantir que as coisas são seguras? Um banco, um governo, uma empresa? Mas e se a confiança pudesse ser automática, permanente, transparente para todo mundo ver? Pois é, isso não é mais ficção científica. Essa é a promessa de uma tecnologia que está mudando o jogo, chamada blockchain. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos juntos desvendar essa ideia? A grande questão do nosso dia a dia online é essa, né? Como a gente pode ter certeza, certeza mesmo, de que uma compra, uma transferência ou qualquer informação digital é segura e não foi alterada por ninguém? É esse o problema central, o grande desafio que o blockchain veio para resolver. Tá, mas afinal, o que é esse tal de blockchain? Pensa assim, a maneira mais fácil de entender é imaginar um livro de registros digital. Tipo um livro caixa, sabe? Só que a grande sacada é que esse livro não fica guardado no cofre de um banco. Não, ele é compartilhado com uma rede inteira de computadores, de pessoas. E é essa a ideia, a do poder compartilhado, que vira a chave de tudo. Olha, para a gente entender bem essa história, a gente vai passar por 5 pontos bem diretos. Primeiro, o que é o blockchain. Depois, como essa corrente de blocos funciona na prática. Aí, a gente vai ver por que isso tudo é tão seguro. Vamos explorar as aplicações que vão muito além do Bitcoin e, no final, a gente vai dar uma espiada no futuro da confiança. Bora lá? Beleza, então. Vamos começar pelo básico do básico. O que, de fato, é o blockchain? Então, o que esse livro de registros tem de tão especial? O ponto-chave, a virada de mestre aqui, é que não existe uma autoridade central. Pensa só, não tem um banco, não tem um governo controlando tudo. A confiança aqui é distribuída. A validação das informações vem da própria rede de participantes e todo mundo nessa rede tem uma cópia idêntica do livro. É quase como uma segurança que nasce da colaboração e da transparência total. Ok, o conceito a gente já pegou. Mas e na prática? Como é que essa corrente funciona? Como é que novas páginas, ou melhor, novos blocos, são adicionados a esse nosso livro digital? O processo na verdade, bem engenhoso. Funciona assim, ó. Primeiro, as transações acontecem e são registradas. Depois, um monte dessas transações é agrupado em um bloco. Esse bloco, então, ganha uma espécie de assinatura digital única, que a gente chama de hash. E, por fim, ele é conectado na corrente que já existia. E se a gente abrisse um desses blocos, o que a gente encontraria? Bom, tem os dados das transações, claro. Tem um carimbo de tempo para saber quando aquilo aconteceu e tem a sua própria impressão digital, o tal do hash. Mas a verdadeira mágica, o que amarra tudo, é que ele também carrega a impressão digital do bloco que veio antes dele. É isso que cria a corrente, é esse o elo. E essa ligação, essa corrente, cria um efeito cascata de segurança que é genial. Pensa numa corrente de verdade. Cada novo elo que você adiciona não só aumenta o comprimento, mas deixa a corrente toda mais forte. É exatamente isso que acontece aqui. Cada novo bloco reforça a validade de toda a história que veio antes. É uma estrutura que, literalmente, fica mais segura a cada minuto. Ok, isso tudo é muito legal. Mas a pergunta de $1 milhão é: por que isso é tão seguro? O que de fato impede alguém de ir lá e simplesmente mudar uma informação no meio do caminho? Bom, a resposta começa com uma palavra: descentralização. Para entender a diferença, imagine um banco de dados tradicional. Ele é como um castelo com um único portão. Se um hacker conseguir invadir aquele portão, já era, ele toma o castelo todo. Agora, o blockchain é como se fosse uma rede de milhares de castelos pequenos, e cada um vigia o outro. Não existe um portão principal para atacar. Isso torna o sistema absurdamente mais resistente. Essa segurança toda se apoia em 3 pilares que funcionam juntos em harmonia. Primeiro, a criptografia. Se alguém tentar mudar uma vírgula, a impressão digital do bloco muda na hora e todo mundo percebe. Segundo, o encadeamento. Para alterar um bloco no meio, a pessoa teria que refazer todos os blocos seguintes, o que exige um poder de computação absurdo. E terceiro, a rede descentralizada. Mesmo que alguém conseguisse fazer isso, os outros milhares de participantes na rede iriam olhar para aquela cópia alterada e dizer: opa, isso aqui está errado, e simplesmente rejeitariam a fraude. É uma defesa em 3 camadas. E tudo isso leva a uma característica fundamental: a imutabilidade. Uma vez que uma informação está na corrente, ela não pode mais ser alterada ou apagada assim do nada. E isso é importante, não é sobre nunca errar, é sobre não poder apagar o histórico. Se o erro acontece, ele é corrigido com uma nova transação que fica registrada, mas o registro original do erro, esse continua lá. Isso cria uma trilha de auditoria perfeita,
totalmente transparente. Agora um ponto importante. Muita gente escuta a palavra blockchain e pensa na hora, Bitcoin. E sim, o Bitcoin usa blockchain, mas a tecnologia é muito, mas muito maior que isso. É como pensar que a internet serve só para mandar e-mail. Vamos dar uma olhada agora em como essa ideia está revolucionando um monte de outras áreas. A lista de usos, gente, é enorme e não para de crescer. E por quê? Simples. Qualquer sistema que hoje depende de confiança e de um bom registro de informações pode ser melhorado com blockchain. A gente está falando de sistema financeiro, claro, mas também da logística de produtos, da área da saúde, de registros públicos em governos e até mesmo de coisas mais novas como contratos inteligentes e os famosos NFTs. Vamos pegar o sistema financeiro, por exemplo. Hoje, se alguém quer mandar dinheiro para o exterior, a grana passa por um monte de bancos, demora dias e as taxas são altas. Com o blockchain, essa transferência pode ser quase instantânea, de pessoa para pessoa, cortando um monte de intermediários. A diferença é a mesma entre mandar uma carta pelo correio e mandar um e-mail. É outro nível de agilidade. Ou então na logística, na cadeia de suprimentos. Imagina poder criar um tipo de passaporte digital para um produto. Você escaneia um código QR numa embalagem de café no supermercado e consegue ver exatamente de qual fazenda ele veio, por quais armazéns passou, quando foi torrado. Isso garante uma transparência sobre a origem das coisas que a gente simplesmente não tinha antes. É a garantia de procedência na palma da mão. E na saúde? Aí o impacto é ainda mais pessoal. Pensa num histórico médico único, seguro, que pertence à pessoa e viaja com ela, não fica preso numa clínica ou hospital. O controle total fica com o paciente. A pessoa pode conceder um acesso temporário ao médico, por exemplo. Acabou aquela montanha de papelada de ter que refazer exame. É o começo de uma era de soberania sobre os nossos próprios dados de saúde. Até mesmo os governos podem se beneficiar. Pensa no registro de imóveis. Se ele fosse feito em blockchain, a fraude imobiliária se tornaria algo praticamente impossível. Ou então em eleições. A tecnologia poderia permitir sistemas de votação que são totalmente transparentes e auditáveis por qualquer cidadão, o que poderia fortalecer e muito a confiança no processo democrático. Bom, e tudo isso nos traz para o nosso último ponto. O futuro. Para onde essa tecnologia toda está nos levando? Porque, no fim das contas, a gente está falando de construir uma nova base, uma nova infraestrutura para confiança no mundo digital. Essa frase resume bem a jornada do blockchain até aqui, né? O que começou lá atrás como a base técnica para uma moeda digital, o Bitcoin, foi crescendo, evoluindo e hoje se tornou uma ferramenta poderosa para gerar confiança, eficiência e transparência em quase tudo que a gente faz online. E talvez o jeito certo de pensar sobre o blockchain não seja como um aplicativo ou um produto, mas sim como uma plataforma. Pensa na internet lá nos anos 90. Ninguém sabia direito o que ia sair dali. Pois é, o blockchain é uma tecnologia fundamental, assim, uma nova camada sobre a qual uma geração inteira de novas ideias e inovações vai ser construída. E muitas delas a gente provavelmente ainda nem consegue imaginar. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. A gente viu o impacto do blockchain nas finanças, na logística, na saúde, em governos. Qual será o próximo grande sistema do nosso dia a dia que o blockchain vai transformar por completo? Fica aí a reflexão, porque o potencial, como a gente viu, é gigantesco.